Oi, eu sou a Luri e sejam bem-vindos a mais um vídeo Luri no Canal Brasil. E hoje tô retomando a nossa jornada pela história do cinema brasileiro. Vocês já conferiram aí o resumão, que passou por todos esse período, que é quase uma longa-metragem de vídeo. E no último vídeo eu falei sobre o primeiro cinema, o surgimento, primeiros filmes, primeiras salas, etc. Hoje a gente vai falar sobre o período conhecido como sonoro no cinema brasileiro. Não entendam que o outro período não tinha som, tá, gente? Ele só não tinha o som gravado. E a tentativa de industrialização que aconteceu no Brasil nesse período. Vamos lá? Novamente vou dar um contexto histórico do que estava acontecendo no mundo antes de falar do Brasil. Em 1927 a gente teve o primeiro filme sonoro que era gravado em sincronia, o áudio e o vídeo, que era The Jazz Singer. É um dos filmes mais importantes da história do cinema, justamente porque ele é conhecido como o primeiro filme sonoro. Mas atentem ao fato de que ele não era 100% sonoro, tinha momentos de silêncio. Mas o grande trunfo desse filme foi que ele descobriu como fazer o som ficar em sincronia com a imagem, porque muitas tentativas já tinham sido feitas, as pessoas colocavam um disco pra tocar enquanto o filme tava rodando e os projecionistas tentavam sincar tudo, mas não foi antes do Jazz Singer que a gente conseguiu isso com perfeição, e isso mudou completamente a indústria. Até 1929, todos os filmes lançados em Hollywood começaram a ter som. E obviamente, como eu falei pra vocês que a tecnologia dá espaço a algo novo, essa tecnologia do som dentro do cinema deu espaço pra um gênero totalmente novo que chama musicais. Os musicais de Hollywood ficaram muito famosos e não seria sem o som que eles seriam conhecidos, né? Mas eu falei pra vocês no último vídeo que existiam os musicais ao vivo, lembra? O brasileiro sempre dando um jeitinho, gente. Aqui o negócio é campeão. Enfim, vamos pro Brasil? Em 1929 a gente teve o primeiro filme sonoro aqui no Brasil, que é Acabaram-se os Otários, do Luiz de Barros. E em 1930 a gente tem o lançamento de um filme que foi um fracasso de bilheteria, que era totalmente na contramão, porque no período sonoro, como eu falei pra vocês, até 29 todos os filmes começavam a ser sonoros. Em 1930, Mário Peixoto lança um filme totalmente mudo que chama Limite. Foi totalmente fracasso, como eu falei pra vocês, afinal de contas, as pessoas estavam esperando o filme sonoro, né? E o Limite, ele é muito especial, ele entrou na lista de filmes mais importantes da história do cinema brasileiro, inclusive vários cineastas gringos já falaram desse filme, da importância dele. Ele não é um filme de entendimento, ele é um filme de sentimento. Ele não conta uma história propriamente dita, ele tem uma história. São 3 pessoas no barco, à deriva, resolvem parar de remar porque elas têm flashbacks da vida dela, que a gente vai acompanhando durante o filme, e isso mostra como elas estão, tipo, desmotivadas da vida e tudo mais, e como elas estão presas, se sentindo presas naquela situação, e o melhor é desistir. Então esse filme, ele é muito importante, não é por causa da história, é por causa dos movimentos de câmera, da edição mesmo, de flashback, que a gente não tinha tido isso ainda, e a própria linguagem dele é muito especial, sabe? A gente tem uma parte mais poesia do cinema, que a gente só tinha visto prosa até então, né? A gente só tinha visto historinhas contadas ou documentário. E Limite resolveu fazer uma coisa totalmente diferente, conseguiu colocar o sentimento que o Mário Peixoto tinha aos 22 anos na tela. Então por isso que esse filme é tão especial, assim, todos os críticos falam bem dele. Ele tem inspirações fortes do expressionismo alemão, que era um movimento que estava rolando na Alemanha. Inclusive, se você tem curiosidade, eu tenho um vídeo no meu canal sobre expressionismo alemão, tá super completo, tem o link aqui pra vocês clicarem. E ele também tem inspiração forte no surrealismo, o cinema lá do Buñuel que estava sendo feito naquela época. E, cara, o Mário Peixoto meio que previu, foi quase uma premonição da linguagem que a gente teria nos anos 60, o cinema novo, né? Enfim, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse filme tão experimental do Mário Peixoto, aqui na descrição tem um link para um texto do Avan Cinema, que foi escrito pelo Gabriel Dominato, que ele fala bastante sobre o limite. Tipo, eu não quero que esse vídeo seja sobre limite, sabe? Mas se você quiser aprender um pouquinho mais por que esse filme é tão importante, tem o link desse texto aqui embaixo para você ler. Enfim, voltando para o contexto no Brasil. Como a gente teve o advento do filme sonoro, os americanos eram conhecidos como talkies, e eles tiveram uma certa dificuldade de penetrar no mercado brasileiro. E foi aí que o cinema brasileiro ganhou uma pequena vantagem, porque afinal de contas os nossos filmes sonoros eram falados em português, não precisava legendar, dublar, tava pronto para ir pra tela. De 1930 até 1931 a gente teve o lançamento de mais ou menos uns 30 longas entre Rio e São Paulo. Então foi um momento muito prolífero da história do cinema brasileiro.
brasileiro. Em 1930 a gente também tem a criação da Cinédia. Durou de 1930 até 1951 e foi um dos estúdios que botou o Brasil assim nesse sentido de produção industrial do cinema. O filme de maior prestígio, maior sucesso foi Ganga Bruta, do Humberto Mauro, que eu mencionei pra vocês, que esse cara tem a impressão digital em todos os períodos históricos do cinema brasileiro. E a gente também teve a criação posteriormente, né, da Chanchada, pelo estúdio Cinédia. E presta atenção nessa lista de nomes se você conhece algum. Carmen Miranda, Oscarito, Grande Otelo e Dercy Gonçalves. Conhece algum desses? Foi a Cinédia que botou eles na tela. Ah, e O Limite, aquele filme do Mário Peixoto que eu falei, também foi produzido pela Cinédia. O maior sucesso deles foi em 1946 com O Ébrio, mas como quase todos esses estúdios, eles foram à falência. O registro mais recente que a gente tem do uso dos estúdios da Cinédia, mesmo depois que eles tivessem fechado, foi... Lembra na época que Malhação era realmente Malhação, que era na academia, a galera puxando ferro? Essa academia tinha sido construída dentro dos estúdios que eram da Cinédia, então foi gravado lá todas as temporadas de Malhação enquanto era dentro de uma academia, de 1995 até 1998. Então, em 1932 a gente começa a ver legenda nos filmes americanos e aí, meu irmão, começa a dificultar a nossa vida, porque os brasileiros se acostumaram muito rápido a ler legenda. No resto do mundo a gente tem uma relutância em ver filme legendado, né? Existe até essa piada que os americanos odeiam ver filme europeu porque tem que ler legenda. Mas aqui no Brasil os filmes legendados tiveram muita aceitação e foi então em 1932 que, por causa disso, o Getúlio criou a primeira lei que era focada em cinema, só que ela pegava mais pela parte dos cinejornais, que existia essa obrigatoriedade de passar os cinejornais antes dos outros filmes. Por isso que ficou tão conhecido, né? A galera que fala do Canal 100, que ainda pegou essa época lá nos anos 70, isso tem origem nessa lei de 1932 do Getúlio Vargas. Nessa época também existia uma mentalidade nos estúdios brasileiros de fazer meio que uma imitação dos filmes gringos, americanos. Eles achavam que eles iam pegar o melhor do filme americano e dar um toque brasileiro deles. Então a gente teve muitas versões de musicais que eram brasileiros, inclusive produzidos pela Cinédia, que eram Bonequinha de Seda, de 1936, Alô, Alô, Brasil, de 1935, Alô, Alô, Carnaval, de 1936, e um dos maiores fracassos dele foi em 1940, Pureza. Foi feito assim, tipo, trouxeram tudo lá de fora. Trouxeram cenário, trouxeram câmera, trouxeram gente, e o filme foi um maior prejuízo, porque não deu certo, não rolou. Não adianta você meter um monte de coisa incrível e o troço não ser incrível. Então, em 1942, a gente teve 409 filmes lançados no Brasil e um era brasileiro, pra você ver como o mercado estava bem fragilizado com essa presença americana. Em 1949, a gente tem o surgimento de um dos grandes pilares da história do cinema brasileiro, Companhia Cinematográfica Vera Cruz, carinhosamente conhecida como Vera Cruz. De 49 a 54, esse estúdio produziu muitos e muitos filmes e foi uma coisa totalmente inédita no Brasil. Foi criado em São Bernardo do Campo pelo Franco Zamparini e o Francisco Matarazzo Sobrinho. Os dois se juntaram e falaram assim, cara, cinema é o futuro, a gente vai botar dinheiro nessa parada, vamos trazer equipamento de fora, vamos treinar a galera, vamos trazer gente de fora pra treinar e vamos investir pesado, porque Hollywood não cresceu botando centavinho lá pra fazer o filme, sabe? Então vamos fazer uma parada legal, uma parada maneira. Eles se juntaram e fizeram, só que os dois caras eram muito mais businessmen do que cineastas, né? Então eles convidaram algumas pessoas pra encabeçar essa parte assim mais de projetos e tal, mas não deu muito certo, porque as contas não estavam se pagando. Os filmes eram super bem feitos, tinham uma mega qualidade e tal, mas não tava indo. E eles começaram a ter muitas dívidas. Com esses equipamentos e equipe de primeira, eles lançaram mais de 40 longas. E o maior sucesso foi exibido em Cannes, em Veneza, foi O Cangaceiro, do Lima Barreto. Ele foi vendido pra Columbia Pictures pra ser distribuído no mundo inteiro. Ele arrecadou mais de 50 milhões de dólares. A Vera Cruz viu um centavo disso aí? Não viu, porque eles venderam por um valor fixo pra Columbia. Então assim, pra Columbia era um ótimo negócio, né? Eles pagavam um valor, não sabiam se o filme ia dar certo ou não, mas se desse, ótimo. E pra Vera Cruz não foi um bom negócio, porque eles gastaram muito dinheiro com o filme e não viram um centavo do sucesso que foi esse filme. Foi o primeiro filme que foi reconhecido internacionalmente. E por causa dessas muitas dívidas que eles começaram a acumular, eles foram à falência em 54. Mas a Vera Cruz não deixou de existir e simplesmente ficou lá pra trás. Eles deixaram um legado.
Primeiro de tudo, a formação de todo esse pessoal qualificado. Muita gente foi trabalhar em outras áreas do audiovisual, que eles receberam um treinamento muito bom dentro da Veracruz. Então a gente teve uma mão de obra qualificada, esse foi o maior investimento, né, da Veracruz. A gente também entendeu que o cinema precisa ser uma indústria, assim, precisa ser uma coisa mais robusta do que apenas uma galera com um dinheirinho e vamos lá e faz. Como eu falei no vídeo do resumão, o case da Veracruz também serviu pra gente ter leis de incentivo pra fazer os filmes. Embrafilme tá aí, tava aí. E por último, um dos legados da Veracruz foi o Jeca Tatu. A gente teve o Amácio Mazzaropi, que ficou conhecido por esse personagem do Jeca Tatu. Ele era um campeão de bilheterias dos anos 70, ele começou lá na Veracruz. Eu vi você que comentou aí, falando que eu não falei dele. Tá aqui, ó. O rapaz tá aqui. Só não coube no resumo, porque, pô, muito longo, né? A gente teve também alguns outros filmes que fizeram sucesso nessa época aqui no Brasil. 1950, Caiçara. 1952, Tico Tico no Fubá. E 1953, Sim, a Moça. E além da Veracruz, a gente também teve outras tentativas de estúdios. A gente teve o estúdio Maristela, que durou de 50 a 58. O maior sucesso foi Presença de Anitta, justamente em 1950. Multifilmes, que fechou em 54. Lançou Destino em Apuros, em 1953. Que foi o primeiro filme colorido brasileiro. Olha só, e faliram, né? E também tivemos Brasil Filmes, que fechou em 1959, e o mais famoso deles é O Sobrado, de 1956. E é então que a gente começa a entrar no período da chanchada, de 1947 a 1959, mas isso fica para o próximo vídeo. Eu já falei demais, né? A gente teve aqui toda essa parte do som e da tentativa de industrialização no cinema brasileiro, e a partir do vídeo que vem eu vou falar um pouquinho sobre a chanchada, não confunda com a porno chanchada. Esse momento assim tão brasileiro na história do cinema. Então é isso, quero saber aqui embaixo nos comentários se você tem alguma recomendação de filme, se você já viu algum desses filmes, o que você tem de observação aí pra fazer, especialmente o Limite, né, que é um filme super importante pra história do cinema brasileiro. Deixa aqui embaixo nos comentários, não esquece de dar o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de cinema, manda lá pelo Zap pra galera ficar antenada aqui nos vídeos do Canal Brasil. Todas as quartas-feiras eu tô aqui e vou continuar com esse projeto de falar da história do cinema brasileiro, e todo dia tem conteúdo novo, então se inscreve aí no canal e ativa o sino pra receber as notificações. E eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau! E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.